impulsivo, egoísta, inseguro, inconsequente, irresponsável, instável, questionador, teimoso, arrogante. Não é de hoje que esses adjetivos são usados para descrever os adolescentes. Há décadas que eles são incompreendidos, apelidados e tidos como problema. No programa de hoje, vamos falar com a jornalista e escritora Márcia Ebinger, que irá compartilhar a sua experiência de mãe de adolescente para desvendar os mitos que assombram essa fase. Fique ligado, o programa de hoje vai falar sobre você, adolescente. Já estamos no ar, não saia daí. Uma alegria receber você para mais um programa Minha Vez e hoje um tema todo especial. Hoje nós vamos falar sobre você que é adolescente. Você é o tema do programa de hoje. E para falar sobre esse assunto nós convidamos uma pessoa muito especial. Ela tem experiência de 24 anos como jornalista, trabalha na equipe de comunicação para 8 países aqui da América do Sul, na sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é autora da Inspiração Juvenil desse ano. Rede de Amigos, Márcia Ebinger, que está aqui conosco. Mas, Márcia, hoje você não vai falar como jornalista. Não. Você vai falar como mãe. É uma alegria ter você conosco. A sua saudação para o pessoal do Minha Vez. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. É bom estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema, né, tão polêmico. Realmente não tem nada a ver com a minha área profissional, mas tem a ver com a área que, na verdade, eu mais gosto, que é a minha família, né? Que coisa boa. E junto com a Márcia, nós temos aqui os nossos aborrecentes ou adolescentes? Os nossos adolescentes, a saudação de vocês que estão famintos, pessoal de casa. Vamos descobrir no programa de hoje se eles são adolescentes ou aborrecentes. Então vamos começar aqui perguntando para eles, por que vocês acham que o pessoal chama os adolescentes de aborrecentes? Como é que vocês se defendem dessa calúnia, dessa falsa acusação contra vocês? Ali, o Tiago levantou a mão. Microfone para ele. Ali, Letícia, aí. Por que você acha que o pessoal fala assim dos aborrecentes, Tiago? Pelo fato do aborrecente reclamar muito, entendeu? Tipo, quando eu era aborrecente, cara, eu reclamava de tudo. Hoje não é mais. Você não é mais, você deixou de ser. Hoje você é só um adolescente, é isso que você está querendo dizer? Não. Desse lado aqui, Letícia levantou a mão, Miriam, Carol, vamos lá, Letícia primeiro. Porque normalmente adolescente faz muita coisa burrada, assim, sabe? Comete muitos erros. Acho que é por isso que chamam. Por isso que os pais chamam de aborrecente. Miriam, ninguém vai defender, assim, eles só estão mostrando as razões. Fala, Miriam. Bem, eles falam muito, mas não param para pensar, porque muitas vezes eles fazem isso para chamar atenção. Porque nessa fase eles estão deixando de ser criança e estão mudando, estão em transição. Boa. E muitas vezes eles querem colo, carinho, e não, você não é mais criança para isso. Mas se quiser chegar em casa mais tarde, você também não é adulto. Aí dá uma confusão na cabeça deles. Rapaz, acabam confundindo tudo. A Miriam já chegou no UFC, já dando golpes e defendendo. Mas vamos ali, Carol queria falar, depois eu vou jogar para Márcia. É que nessa fase, tá assim, tem a rebeldia, como ela disse, quer chegar tarde em casa, mas não pode porque ainda não é adulto, mas também está na fase de não sou mais criança, mas também não sou adulto. Mas você acha que os adolescentes, eles são assim, aborrecentes? Eles são pessoas difíceis de se lidar ou não? Olha... Fala pelos seus amigos, não fala por você. Pelo que você vê o relacionamento dos seus amigos com os pais deles, como que é? Bom, o relacionamento dos meus amigos com os pais não é muito bom. Tá bom. Beleza. Márcia, como é que foi a sua adolescência? Olha, até que a minha mãe costuma dizer que eu fui uma adolescente tranquila, que eu não dei muito trabalho, não.
Mas, assim, nunca é referência, né? A mãe é sempre... Olha, sempre acha que a gente é o filho perfeito. No meu caso, a minha referência da minha mãe é muito clara. Até hoje, ela sempre fala, você foi terrível. Eles me chamam de Paulinho, meu pai é Paulo. Olha, o Paulinho dos 3 foi o que aprontou mais. Mas, ainda bem que há misericórdia, há esperança, perdão, recomeço. E eu mudei, graças a Deus. Mas a minha adolescência não foi mais tão tranquila assim, não. Mas eu acho, assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando como pedagoga, nem como psicóloga, eu não tenho formação nenhuma nessa área, falando como mãe mesmo, né? Mas eu acho assim que muitos desses conflitos começam por quê? Do ponto de vista da mãe, tá? Você tem um filho, né? Tem o seu bebezinho ali, ele nasce totalmente dependente de você, né? Você faz tudo para ele, aí vai crescendo, você dá as regras, você dita as normas da casa, você diz até que roupa ele tem que usar, você vai orientando, quando você diz não é não, ponto final, não tem diálogo, acabou, e ele vai crescendo nesse contexto, né? Aí, de repente, um belo dia, né, aquela criança se transforma um pouco e ela começa a questionar. Então, o que sempre foi uma ordem, né? Eu falei, não, é isso e ponto final. Não, mas por quê? Por que eu não posso fazer assim? Por que tem que ser diferente? Não, nós vamos para tal lugar. Você sempre definiu para onde ir. E aí o adolescente, não, mas eu não quero ir para esse lugar. Vamos para outro lugar. Não, eu quero estar na companhia de tais pessoas. Então eles começam a questionar as coisas. E os pais, eu acho que muitas vezes não estão preparados para essa mudança. Não sei se vocês concordam com isso. Deixa eu primeiro, antes de jogar a bola para eles aqui, você trouxe uma foto da sua filha adolescente? Você tem uma menina, um rapaz? É uma menina? Isso, eu tenho uma menina de 16 anos, a Keilise, e tenho um garoto de 11 anos, está na pré-adolescência, que é o Pedro. Aí, vamos ver, tem uma foto deles? Produção, joga na tela aqui para a gente ver a foto dos meninos aqui. Ok, essa aí é a sua menina então. Como é o nome dela? É a Keilise, ela está com 16 anos. 16 anos, ok. Ela mora com você em Brasília? Não, atualmente ela está fazendo o 2º ano do ensino médio lá no IASP, em Hortolândia. Um colégio interno, irmão aqui do IABC, só aqui em São Paulo. Exatamente, está bem feliz. Bem. Que legal. E agora vamos para a foto do seu filho. Aí tá, essa foto é você na adolescência. Pois é, faz alguns anos, né, essa foto. Ela tem 5, alguns 6 anos, né? Na foto da direita, eu sou a que está em pé à esquerda, bem à esquerda ali na foto. Tá ali você. Isso é o uniforme do colégio? Isso aí é do NASP Campus 1 hoje, né? Sim, São Paulo. Ok. Foi uma fase deliciosa, realmente, da nossa vida. Até hoje eu tenho contato com muita gente. Quantos anos você tinha? Aí foi no 3º ano do ensino médio. Tinha 16 anos. 16 para 17. 16 para 17 anos. E o seu filho agora, que está entrando na adolescência, ele aí? Isso, é o Pedro, está com 11 anos, quase 12. Está na pré-adolescência. Muito bem. E aí, Márcia, é difícil ser mãe de adolescente? Não, na verdade, não é uma questão de dificuldade. Eu acho até que, desculpem os pais aí, eu sou mãe, eu posso falar. Eu acho que é falta de preparo nosso, mesmo como pais. Acho que quando você percebe que o filho está entrando na adolescência, se você não tem um preparo nessa área, né, que é o meu caso, eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, o que eu fiz quando eu percebi? Está entrando na adolescência, está passando por algumas mudanças, o que eu tenho que fazer? Comecei a ler. Então, eu busquei muita literatura a respeito da adolescência. Eu posso dar dica de livros aqui para os pais? 3 livros que me ajudaram bastante foram os livros As 5 Linguagens do Amor do Adolescente. Esse livro é fantástico. Sabe? Nesse livro, você identifica o seu filho. Sabe? Identifica o seu filho, vê que é tudo normal, que está tudo tranquilo, ele está dentro de uma normalidade, não há problema. Tem um outro livro que me ajudou bastante, Preparando Sua Filha para a Batalha de Toda Mulher. Conheço. Esse fala sobre tentação sexual. Exatamente. Inclusive, é um livro para ser lido em parceria, para você ler junto com a sua filha. Inclusive, tem para os meninos e para as moças. Exatamente. Era a terceira dica, preparando o seu filho para a batalha de todo homem. Então, eu acho que a gente deve buscar conhecimento para saber o que está acontecendo na vida deles, não é? E ajudá-los, porque é uma fase assim de tantas decisões importantes. Eu acho até que o mundo, a gente impõe decisões muito sérias, né? No finalzinho dessa fase, vocês têm que decidir a profissão de vocês, o que vocês vão levar para o resto da vida, vocês têm que escolher o cônjuge, né? A pessoa com quem você vai se casar, a pessoa que vai viver com você para o resto da vida. São decisões super sérias, então a gente tem que ajudá-los nessa fase. James Dobson escreve, se não me engano, no livro Vivendo dos Limites. Ele fala que essa década, dos 16 aos 26, é a década crucial, onde você vai tomar essas decisões que provavelmente vão marcar todo o restante da sua vida, que vão ditar como você vai viver dali para frente, né? Exatamente. E outra forma que eu acho que nós como pais temos que fazer para ajudar os nossos filhos é ter tempo para eles. E quando eu digo tempo, não é quando chega a adolescência.
é desde a infância. Porque quando você tem tempo para o seu filho desde a infância, você conhece o seu filho. Sabe? Você sabe direitinho o perfil dele, as reações. Você vai perceber direitinho quando ele estiver entrando na adolescência. Você vai saber ajudá-lo melhor, não vai ter um choque assim tão grande nessa fase de transição. Acho que tempo é fundamental. Letícia queria falar aqui, e depois o Tiago também. Também tem a questão assim, né, que o pai, ele não aceita, tem pais, né, que não aceita a nossa transição de infância para adolescência, aquela fase difícil, aquela fase que a gente não quer ser mais a criancinha, a filhinha da mamãe, ou a gente já quer tomar as nossas próprias responsabilidades e tal. E aí o pai, ele não aceita, entendeu? Tipo assim, ele não compreende a gente, às vezes preparado. Isso, e limita muito a gente de fazer o que a gente quer fazer pelo fato dele achar assim, não, você não é, tipo, você não está adulto, você ainda é criança, você ainda tem que... E isso acaba contrariando, acaba estragando a nossa relação com o pai, que a gente não, tipo, não vou mais contar nada para o senhor. Não se abre mais. Isso. Né? Tem toda essa questão também, tipo, do pai ajudar a gente, que realmente é uma fase difícil. Ok. Tiago queria falar? Eu até concordo com a Letícia, porque assim, os pais, tem muitos pais, que nem o meu pai no início, assim, ele não aceitava muito o jeito que eu era, porque assim, a infância dele foi diferente, entendeu? A maioria dos pais, a infância foi diferente. Então, quando a gente chega nessa fase, eles querem que seja igual antes, entendeu? Como era a criação deles. No tempo deles, né? Isso. E assim, pela falta da presença deles, isso influencia muito na vida do adolescente, entendeu? Porque eu tenho amigos que o pai não foi presente e ele usa droga por causa disso, porque ele pegou depressão porque os pais não foram presentes, entendeu? Essa moçada, eles falam mesmo. Você vê que nós estamos aqui num relacionamento super transparente, jogando aberto, jogando limpo. Eles estão falando o que eles estão sentindo. Você que é pai, que está acompanhando aí, não se desespere, não. Você que é adolescente, aproveite essa oportunidade. Corre lá e chama seu pai, sua mãe. Vem aqui, vamos assistir esse programa junto. Vamos aproveitar, vamos conversar sobre essa fase que eu estou vivenciando. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. A gente vai para um intervalo rápido e volta já. Então vai lá, chama o pessoal que não está assistindo aí para sentar e conversar e continuarmos no segundo bloco do programa. A gente já volta. Voltamos falando sobre adolescência no programa de hoje. Eu quero mandar um abraço todo especial para o pessoal do Rio de Janeiro que está acompanhando, ligado no programa Minha Vez. É muito bom ter vocês conosco, conectado. Eu que sou carioca também, já estou com saudade da minha terra aí, o pessoal de Niterói. Um beijo para vocês. Vamos continuar ligado, vamos continuar nos falando, mesmo que de forma virtual. E eu aproveito para convidar você também para entrar na nossa fanpage aí no Facebook. Está aparecendo aí o site, aí os nossos links, os nossos contatos virtuais nas redes sociais. Entre em contato com a gente, procura de repente, quem sabe vir aqui participar da gravação do programa, não apenas conhecer o IABC, mas faça planos para vir junto com o grupo, venha uma caravana de adolescentes e venha gravar o programa, participar conosco aqui. A produção vai entrar em contato com você, vai combinar os detalhes todinhos e você vai poder estar aqui junto com essa moçada gravando a próxima temporada do Minha Vez, tá bom? Vamos voltar aqui em cima do que o Tiago falou, Márcia, o comentário dele sobre essa dificuldade de relacionamento com os pais, a presença dos pais. O que você tem a dizer sobre isso? Presença, a gente falou já no primeiro bloco, é fundamental, sabe? Tanto do ponto de vista do filho como do ponto de vista do pai. Nós, como pais, também gostamos da companhia de vocês, lógico, queremos ouvir tudo que vocês têm para falar. Até uma coisa interessante, o adolescente tem muito aquela coisa assim, mãe, eu quero falar com você agora, mas é agora. Então, quer dizer, se eu não tiver tempo para parar e atendê-la naquele momento, não adianta daqui a 2, 3 horas eu procurar, o que é mesmo que você queria falar comigo? Passou. Ela já não vai querer, já não vai falar da forma como falaria. Provavelmente não, nem ela já lembro. postou numa rede social. Exatamente, né? ou já dividiu com uma amiga ou com outra pessoa. Então, assim, é fundamental que a gente tenha tempo. Se precisa de mim, é agora.
para o que estiver falando. Os filhos têm que ser a nossa prioridade mesmo, né? E a questão que ele colocou ali é que os pais, às vezes, querem que o filho siga até a profissão, né, que o pai tinha, que o pai tem, siga os mesmos passos, que ele goste das mesmas coisas que eles. Então, a gente, como pai, como mãe, eu acredito que a gente tem que ter esse distanciamento de saber que realmente eles são outras pessoas. Eles criarem a própria história, né? A minha filha não sou eu, né? Ela é o resultado da somatória do meu marido, eu e outras coisas que formaram a minha filha. Ela é outra pessoa, não é? Então, eu tenho que respeitar isso, respeitar os desejos dela. E voltando ao que a gente falou também, a questão do tempo, quando você observa o seu filho desde pequeno, você percebe quais são os dons que ele tem, as habilidades que ele tem. Você foca ele nisso, você ajuda a focar nisso. Quando chega na hora de uma decisão profissional, por exemplo, que vocês estão aí, a gente ajuda, faz com mais facilidade, né? Para eles fica mais Até fácil. porque os pais conhecem melhor do que ninguém seus filhos, né? Exatamente. Moçada, vocês acham que é mais fácil você ser filho ou você ser pai? Você já parou para pensar nisso? Você acha que ser filho é mais fácil do que você ser pai? Gabriel? Eu acho mais fácil ser filho. Com certeza, né? Eu vou falar aqui um episódio que teve, né, com o meu pai. Teve um dia que eu peguei, nossa, desabafei. Daí meu pai olhou pra mim e falou, tá ruim, né, ser meu filho e tal, né? Falou, porque daí ele começou a expor, né? Nossa, e daí eu peguei... Do ponto de vista dele, né? Daí eu me coloquei no lugar dele, porque, por exemplo, desde de criança, imagina, te alimentando e tal, te dou comida, não sei o quê, daí quando eu não deixo tu sair pra ir na casa de um amigo, daí pega e diz, não sei o quê, eu odeio tá aqui, não sei, em casa e tal, daí tá ruim ser teu filho, né? Daí, não sei se... Você acha que ser filho, então, é mais fácil que ser pai? Com certeza. Tem alguém com certeza. que discorda dele? Acha que ser pai é mais fácil? Ou não? Vocês estão cientes de que a tarefa do pai é mais difícil, mais complicada do que ser filho. Márcia, você concorda com o Gabriel? É mais difícil ser pai do que ser filho? Eu acho que a vida da gente, na verdade, é feita de fases, né? Todas as fases, elas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, o seu lado fácil e o seu lado mais difícil. Não tem pior nem melhor. Eu, por exemplo, não gosto mesmo quando chamam, você tem uma aborrecente agora. Você está ali lutando para construir uma autoestima boa, né, no seu filho, e vem alguém, você é uma aborrecente. Não é uma aborrecente, ela está vivendo a fase da adolescência, uma fase que precisa ser bem vivida, porque a pior coisa que tem é depois um adulto querer ser adolescente. Não é? Voltar à adolescência. Então, ela está numa fase que precisa ser vivida, ser bem vivida, completamente vivida, para que ela seja uma adulta completa. Né? Eu penso dessa forma. E adolescentes, agora, a gente está falando aqui sobre esse relacionamento pais e filhos, basicamente sobre isso que a gente está falando, o tema da adolescência, e a gente comentou, vocês pontuaram aqui que uma das dificuldades nesse relacionamento é porque os pais não conseguem compreender essa transição. E uma vez que vocês estão cientes que os pais têm essa dificuldade, qual você acha que é o seu papel? Como adolescente, como filho, como você pode ajudar os seus pais a passar por essa transição aqui? Mari quer falar? Quem mais levantou a mão desse lado? Letícia, Tainá e Letícia aqui também. Fala, Mari. Eu acho que da mesma forma que eles se esforçam para o nosso melhor, a gente também tinha que tirar um tempo para eles e para entender o lado deles, porque eles fazem tudo tentando acertar. Às vezes nem sempre, mas eles fazem... Tudo que eles fazem é tentando ver o nosso melhor ou o que faria melhor para a nossa vida e para a nossa vivência. Juntamente com eles também, só que a gente tem a mania de querer se esquivar. Filho, vamos no shopping. Não, mãe, eu já quero ir com a minha amiga. Por que não? E os três? Porque a gente tem a mania de sempre querer ficar mais distante deles. Quer dizer, fazer um sacrifíciozinho também e se esforçar para tentar ser mais compreensivo, ceder em alguns aspectos para poder estar mais perto dos seus pais também. Beleza, Letícia? Eu acho que da mesma forma que eles tentam entender o nosso lado, a gente tem que entender o deles. E como ela falou, os filhos são a preferência, prioridade. A prioridade dos pais, né? E acho que os nossos pais deviam ser nossa prioridade, porque é a pessoa que a gente mais ama no mundo, né? Bacana, essa questão da prioridade, Márcia, é muito interessante, né? Porque eu costumo falar, às vezes eu estou em palestras com o pessoal, adolescentes, e aí eu sempre pontuo o seguinte, eu falo assim, olha, você que é adolescente,
entenda o seguinte, quando o seu pai ou sua mãe ou o responsável está dizendo não para você, não é porque ele não gosta de você, é porque ele te ama tanto, você é tão importante para ele que ele quer te proteger de alguma coisa. E aí entra o aspecto do pai e a mãe terem um faro mais apurado. Então eles conseguem perceber algumas coisas e por isso eles, por você ser uma prioridade na vida deles, eles acabam muitas vezes tolhindo você para te proteger, de preservar. Eu acredito que o adolescente, o papel de vocês nessa hora é parar e pensar assim, opa, né, meu pai e minha mãe, eles são as pessoas que mais me amam no mundo. Se eles estão dizendo não, eles sabem o que eles estão dizendo. Eu posso não estar entendendo agora. Realmente eu não entendo, não estou enxergando porque esse não. Mas se eles, que têm muito mais experiência de vida do que eu, estão dizendo não, algum motivo sério tem para isso. Então atenda. Atenda no sentido de que vai ser bom para você, mesmo que na hora você não fique muito feliz. Mas atenda. Bacana. Tainá e a Letícia desse lado. Eu acho assim que a gente pode ter a liberdade, assim como o Gabriel falou que ele estava conversando com o pai dele, eu acho que a gente deve chegar neles e falar. Se quando a gente faz uma coisa errada, eles vêm e falam, eu chego no meu pai e falo, ó pai, eu não gostei disso que o senhor fez. Olha mãe, eu não gostei disso que você fez, talvez em público, alguma coisa assim, que a gente não gosta muito de passar vergonha em público, né? Então, eu acho assim que a gente deve chegar neles e falar, nossa, eu não gostei, tem como a gente resolver isso de uma outra forma, tem como, assim, realmente me machucou, alguma coisa. Chega neles e fala realmente o que você sentiu. E alguns pais acabam não dando essa abertura de receber uma crítica, porque ninguém nasce sabendo ser pai. Você aprende. Você vai ali meio que no método tentativa e erro. Essa é a hora da humildade, né? Da humildade. Eu posso dizer que tranquilamente, se a minha filha estiver assistindo, ela sabe que isso já aconteceu algumas vezes. Eu já pedi desculpas para ela, algumas vezes, em momentos que eu errei. Falei para ela, filha, desculpa. A mamãe tentou acertar, eu fiz achando que era o melhor, mas eu errei. Eu errei. Então, a gente tem que ter humildade, tanto do lado dos pais como do lado dos filhos. Né? Okay. Lê. Então, enfatizando, tem a questão do nosso lado compreensivo, né? Que a gente também tem que ser compreensivo com nossos pais, por exemplo. Do mesmo jeito que essa fase é difícil para a gente, que vem um monte de coisa na nossa cabeça, decisões, e às vezes a gente não está pronto para tomar, é difícil para o pai. Porque o pai vê a gente naquela situação, ele se desespera também. E aí ele sabe que é difícil porque ele já passou por isso, então ele sabe que tem muitos caminhos errados, então ele meio que quer proteger a gente, para a gente numa cúpula, para tipo assim, não faz isso porque eu fiz isso e eu sei que é errado. Então, por favor, vai por esse caminho. E a gente não quer isso. A gente quer aquela coisa assim, né? Mais assim, não, eu quero seguir os meus passos com o meu próprio... Eu quero fazer... Essa é a parte mais difícil para os pais. Né? É quando você vê que uma coisa vai dar errado, né? Você fala, não, olha, vai dar errado. E você tem que deixar. E você tem que deixar. Isso aí é muito difícil. Isso é vocês, adolescentes, você que está acompanhando Minha Vez, olha, quando você se tornar pai, você vai entender exatamente, você vai se lembrar desse dia, desse programa. Você fala assim, puxa, bem que eles falaram mesmo. É tão difícil você perceber que o filho está tomando uma decisão que você sabe que não é melhor, que ele está correndo um risco muito grande, que grandes são as chances de dar errado e ele voltar sangrando, chorando, machucado, e você muitas vezes falou e a pessoa não escutou. E aí quando você tem que o quê? De repente colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, por favor, faz aquilo que eu não consigo mais fazer. Exatamente. Completa nele a obra que eu realmente não tenho condições de fazer. Até porque a gente não faz nada, né? É Deus que opera na vida da gente. Márcia, falando em Deus agora, a gente já está chegando no final do nosso programa. Que mensagem você diria assim a partir das Escrituras? Que conselho você daria para pais que estão vivendo com seus filhos esse período muitas vezes turbulento da adolescência, e que conselho você daria também que vale para os filhos que estão passando por essa fase difícil em que eles precisam muito dos pais, mas não estão conseguindo se aproximar e se unirem, trabalharem no mesmo time? Olha, para os pais, eu diria o seguinte, confie na sabedoria que Deus está pronto para te dar. Deus dá sabedoria para a gente na hora certa, na medida certa, de acordo com o que a gente necessita. Então, confie na sabedoria que Deus vai dar para você para resolver qualquer situação. E olha, muito joelho no chão, muita oração e tempo, dedicação aí para os seus filhos. Agora, para os adolescentes, eu queria dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia, a gente tem vários, mas eu vou citar pelo menos três personagens bíblicos que foram adolescentes e que tomaram decisões na adolescência e decisões que até hoje a gente lê sobre a vida deles. Né? Maria, quando foi escolhida para ser a mãe de Jesus, era uma adolescente. Daniel e os seus amigos, quando foram cativos para a Babilônia, eram jovenzinhos.
né? José, quando foi vendido pelos irmãos, era um adolescente. Então, e eles naquela fase da vida, nessa fase da adolescência que vocês estão vivendo agora, tomaram as decisões mais importantes da vida deles. E a decisão mais importante, permanecer fiel ao lado de Deus, ao lado do que é correto, ainda que caíssem os céus. Não é que eles inspirem a vida de vocês, que eles inspirem a vida de vocês. Que legal, que bacana. Obrigado, Márcia. Valeu, moçada. Você que está em casa, vamos terminar com uma oração? Feche seus olhos, curva a sua fronte. A Márcia vai orar por você e por nós. Querido Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por estes momentos que passamos aqui, conversando sobre essa fase da vida que é a adolescência, por muitos chamada de difícil, fase complicada, mas na verdade é apenas mais uma fase da vida. Senhor, abençoa pais e adolescentes, dá sabedoria para cada um na medida em que necessitarem, para atravessarem essa fase de maneira que construamos adultos, sábios, firmados na Tua palavra. Abençoa todos nós, abençoa os lares, as pessoas que estão assistindo a programação nesse sentido. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente se vê aqui no Novo Tempo. Um abraço. Até lá.